Estudantes de matemática, nós vamos derivar essa função utilizando a definição de derivada. Nós não vamos utilizar aqui as fórmulas de derivação no caso da derivação de um quociente. Nós vamos utilizar a seguinte definição de derivada. Dada uma função f de x, para calcular a sua derivada, indicada por f' de x, nós vamos calcular o seguinte quociente. Na verdade, nós vamos calcular um limite quando um h, por ele ser muito pequeno, ele tende a zero, e agora sim, o chamado quociente de Newton. Nós vamos calcular o valor da função quando a gente acrescenta o x, esse h muito pequeno, menos a função e dividir por esse h, que ele não é igual a zero, mas ele tende a ser zero. Então, utilizando essa definição, nós vamos calcular a derivada dessa função, que está em verde. Então, o primeiro passo, eu vou calcular qual o valor dessa função quando a gente coloca esse acréscimo h, acrescenta, né? Um acréscimo h, aqui a variável x. Então, a nossa função vai ficar, onde eu tenho x, eu vou colocar x mais h. Então, vai ficar x mais h menos 2 no numerador e x mais h mais 3 no denominador. Agora eu coloco no limite esse valor da função quando o x é substituído por x mais h. Então, vai ficar o limite quando o h tende a zero. E aqui, no lugar da f de x mais h, eu coloco o resultado que eu encontrei ali. X mais h menos 2 dividido por x mais h mais 3. Menos a própria função, que é x menos 2 dividido por x mais 3, tudo isso dividido por h. Bom, agora ali no numerador desse quociente, eu vou unificar os denominadores. Então, vou colocar aqui limite, quando h tende a zero. Então, lá no numerador, vou colocar um traço de fração aqui. No meu numerador, eu vou unificar os denominadores. Então, fica x mais h. Eu simulo ali, né, uma multiplicação entre aqueles dois denominadores. Eu não vou fazer essa multiplicação efetivamente, porque vai me facilitar aqui na hora de descobrir como fica o numerador. Porque agora eu faço todo esse denominador dividido por esse, então me sobra só o x mais 3. E o x mais 3 eu multiplico por x mais h menos 2. Então aqui no numerador fica x mais 3, que multiplica x mais h menos 2. Menos, que eu vou ter que aumentar um pouco. Então agora eu pego todo esse denominador, divido por x mais 3, me sobra x mais h mais 3, que eu multiplico por x menos 2. Então fica x mais h mais 3, que multiplica o x menos 2. Dá um pouco de trabalho, um trabalho algébrico, mas é assim mesmo quando a gente calcula uma derivada pela definição. Essa questão é mais para um exercício de definição da derivada. O que nós estamos fazendo, afinal, né? Estamos procurando entender como fica
a derivada de uma função quando a gente utiliza a definição para calcular a sua derivada. Então aqui vai ficar, vou botar até aqui embaixo, porque a parte de cima ali vai ficar bem longa. Porque eu vou agora fazer aquelas multiplicações. Limite quando h tende a zero. Então aqui no numerador, eu vou colocar um traço grande, porque eu começo a fazer essas multiplicações. X vezes x, x ao quadrado, x vezes o h, então fica xh, x vezes o menos 2, menos 2x, agora eu pego 3 vezes o x, mais 3x, 3 vezes o h, mais 3h, que é tudo positivo, não tem o menos 2 ali. 3 vezes o menos 2, menos 6. Agora tem um menos aqui. Eu vou fazer assim, ó, as multiplicações que eu fizer aqui, o resultado que dá eu já troco o sinal. Por exemplo, aqui é x vezes x, então eu já coloco menos x ao quadrado. Por causa desse menos aqui. X vezes o menos 2, então fica mais 2x. Agora, h vezes o x, fica hx, mas eu vou colocar menos hx ou xh. Vou botar xh. Agora eu tenho que fazer o h vezes o menos 2. Vai dar menos 2h. Como tem o menos ali na frente, fica mais 2h. E agora, 3 vezes o x fica 3x. Como tem o menos, é menos 3x. E 3 vezes o menos 2 é menos 6. Como tem o menos, fica mais 6. Aqui no denominador, ficaria toda essa parte aqui. Mas como eu tenho esse h que está dividindo, então já vou fazer assim, para economizar espaço aqui, que eu estou com pouco espaço. Já vou colocar aqui o meu denominador aqui. É x mais h mais 3, eu estou repetindo ali como está, vezes x mais 3 e multiplicado por aquele h que estava lá no outro denominador. Bom, agora eu vou ter uns cancelamentos aqui. Porque eu vejo que eu tenho x ao quadrado aqui e menos x ao quadrado aqui. Eu tenho xh aqui, eu tenho menos xh aqui. Aqui eu tenho deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui eu tenho menos 2x e aqui eu tenho mais 2x. Aqui eu tenho menos 6 e aqui eu tenho mais 6. Então, mais 3x com menos 3x. Bom, no numerador, e restou ali, depois de todos esses cancelamentos, com 3h mais 2h. Então, vou escrever aqui embaixo, limite, quando h tende a zero, no numerador, 3h mais 2h, 5h. E no denominador, então é x mais h mais 3, que multiplica x mais 3 vezes h. Claro, agora, esse h do numerador eu vou cancelar com o h do denominador. Já que h ele não é igual a zero, ele tende a ser zero, mas ele não é zero. Não pode ser zero.
Então eu consigo fazer esse cancelamento. Então, o meu limite, quando o h tende a 0, fica 5 sobre x mais h mais 3 vezes x mais 3. E agora eu vou calcular o limite. Ou seja, quando o h tende a 0, limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então, limite aqui do numerador, limite de uma constante é a própria constante. É 5. E no denominador, esse h aqui ele está tendendo a ser 0. Então, todo esse fator tende a ser x mais 3. X mais 3 vezes o x mais 3 fica x mais 3 ao quadrado. Então, essa função é a derivada daquela função inicial. Então, 5 sobre x mais 3 ao quadrado. Claro, nós calculamos utilizando a definição de derivada, não utilizamos a fórmula da derivada de um quociente.